Voltamos a falar sobre cordados e agora iremos falar sobre a classe das aves. Eu sou o professor Marcos Bancilon, do Colégio Alternativa, leciono a matéria de Biologia 2. Nosso capítulo será o capítulo 23 do primeiro ano único e a aula será a aula 19. Bom, dentro do contexto das aves, a gente sabe que a palavra ave vem do latim aves, que significa pássaro. E essa nomenclatura, ela cria uma correlação com a palavra pássaro para nomear aqueles organismos que estão dentro de uma ordem das aves chamados de passeriformes, porque nem todas as aves são consideradas passeriformes. E esse grupo abrange em média 9.000 espécies. Esse número é subestimado também, né, porque acredita-se que existe uma grande quantidade de aves que ainda não foram classificadas. É um dos grupos que passa por um processo de especiação mais rápido, né, onde a gente vê esses grupos se originando rapidamente dentro do contexto, né, da evolução. E claro, por quê? Porque estão associados a habitats diferentes, podem ser encontrados em florestas, desertos, mares, ilhas, montanhas, nos mais diversos tipos de ambiente. A maior parte das aves consegue voar. Existem alguns indivíduos, né, dentro de um grupo em específico que não realiza esse processo do voo. E o voo auxilia nessa questão associada à dispersão. Por isso que quando as aves encontram ambientes diferentes, habitats diferentes, elas acabam facilmente sofrendo um processo de especiação. E dentro dessa dinâmica da especiação das aves, a gente também tem uma constância com relação a migrações em alguns grupos, como, por exemplo, as garças brancas encontradas no Nordeste. Acredita-se que as primeiras que aqui chegaram vieram a partir do continente asiático, lá da Índia. E quando encontraram aqui terras férteis, lugares para se reproduzir, elas se mantiveram, né, se proliferaram, e hoje nós temos populações dessas garças. Mas as primeiras chegaram aqui a partir do processo de dispersão devido à migração. Algumas espécies são importantes na dieta humana, como é o caso da maior parte dos galináceos, né? Além de tudo, a gente ainda tem outras aves que também fazem parte da nossa dieta. Elas podem ser usadas para controle biológico, elas vão controlar doenças e pragas dentro do ambiente campestre, né? Dentro da agricultura. Também realizam polinização, como é o exemplo aí do beija-flor, onde a gente tem um grande número de espécimes que vão realizar esse processo, né, de troca com as plantas, essa relação mutualística com as plantas, onde eles vão polinizá-las e elas vão acabar ofertando a esses animais uma grande quantidade de néctar. Até porque o voo dessas aves, desses beija-flores, ela precisa de uma grande quantidade de energia para ser gasta. E o néctar, ele tem na sua constituição basicamente açúcar. Tá? E é bem interessante essa troca entre os dois grupos de organismos aí em reinos diferentes até. Né? Eles vão trabalhar nesse processo mutualístico onde um depende do outro para a continuação, a perpetuação das espécies. Bom, na evolução das aves, a gente sabe que elas evoluíram a partir de um grupo de dinossauros, que eram répteis, no caso, bípedes, e esses dinossauros estavam repletos de penas. Devido ao seguinte fato, que na verdade a pena ela é uma adaptação advinda a partir da escama, e essas penas elas facilitavam o deslocamento, o correr. E em consequência disso, com o passar do tempo, essas penas elas foram dando a esses animais essa habilidade de voo. Claro que não foram somente as penas que fizeram isso, é um conglomerado de estruturas que trabalham, que operam para que esse voo ele venha a ser executado, mas esse voo, na verdade, ele só vai, no caso, passar a existir dentro do grupo das aves. O Archaeopteryx litográfica, que é esse animal que está sendo mostrado aí, ele foi um dinossauro que transitava entre os dois grupos, né, e que na verdade, inclusive, aves é considerado um grupo dentro de répteis, é chamado de grupo monofilético, já que ele tem uma origem ancestral dentro dos répteis, tá? O Archaeopteryx ele conseguia fazer voos desengonçados e baixos, ele não conseguia alçar voos de grandes locais a ponto de executar esse voo como as aves atuais o fazem, tá? O nome do ancedente dessas aves, que é o Archaeopteryx litográfica, significa ave antiga escrita sob pedra. E esse registro ele data aí do Jurássico
em 199 a 144 milhões de anos, né? Nesse grupo, nessa época, nesse período específico, onde a gente diz que foi o período de ascensão dos répteis em si, quando os dinossauros tiveram, né, o maior número, a maior diversidade e tudo mais. O fóssil dessa ave, ela tem um crânio pequeno, ele é semelhante ao das aves, vai possuir um tamanho do crânio de um corvo, e os dentes pequenos que são ósseos, que na verdade essa característica desaparece em ave, esses dentes se tornam o bico córneo, né? Na verdade ele já tinha esse bico córneo, só que ele não era tão específico quanto nas aves. E dentro dos répteis, ainda como Archaeopteryx ainda era réptil, ela possui os dentes porque isso facilitava a questão da dieta. Mas uma questão que surge dentro desse grupo é que nas asas, onde você via as penas, existiam os dedos, né? Ele era tridáctilo, ele tinha os 3 dedos aí que auxiliavam no processo de caça, de captura de alimento e tudo mais. Além de tudo, esses dentes, dentro desses grupos, eles eram dentes ósseos, né, que estavam implantados dentro de pequenos alvéolos, ou seja, existiam espaços para o crescimento dos dentes, como acontece lá nos grupos dos répteis. As asas, elas possuíam grandes remiges, que são essas penas de voar, né? A gente vai perceber que existem 3 tipos de penas: as tectrizes, as remiges e as outras eu esqueci agora, mas a gente vai falar sobre elas mais à frente. Esses 3 dedos aí, eles tinham essas garras que auxiliavam no processo de coleta da presa, né? Eram 3 dedos mesmo, como a gente vê na maioria dos filmes, né? A gente pode perceber que, inclusive, os raptores, eles tinham esses 3 dedos que coletavam, que facilitavam a questão da apreensão da presa, e a maior parte desses animais, eles tinham aí a cauda óssea com uma média de 20 a 21 vértebras localizadas, posicionadas, né? Era como se a cauda ela também fosse uma adaptação que posteriormente iria auxiliar como uma espécie de leme para direcionar o voo das aves no futuro, certo? Aí a Archaeopteryx litográfica foi o primeiro que foi encontrado, certo? Mas não dá para entender muito, não dá para ver as penas, as remiges e tal. Mas a partir de uma análise muito minuciosa, dá para se perceber que existem sim algumas remiges localizadas ali na textura da pedra, tal. Tudo isso só foi possível, né? No caso, a análise dessa anatomia só foi possível. O entendimento desse elo entre réptil e ave só foi possível a partir desse achado, certo? Dessa laje onde se encontra esse animal aí, no caso, fossilizado. A evolução se dá da seguinte forma: primeiro, as aves passam a ser animais bípedes, o que não acontecia nos répteis. A maioria deles eram quadrúpedes, né? E aí esses répteis eles começam a se erguer e ficar sob duas patas. Outra questão é a regulação da temperatura. Essas aves elas começam a regular a temperatura para calor ou para frio, dependendo do ambiente. Répteis não fazem isso. Isso é uma característica específica dessas aves e dos mamíferos, claro, né? Que vão possuir essa habilidade de regular conforme o ambiente. O réptil, para que ele venha até essa regulação de temperatura, para que as enzimas dele venham a trabalhar em temperaturas ótimas, ele tem que ficar exposto no sol por muitas horas, né? E se ele não fizer essa exposição, o que é que acontece? Automaticamente ele fica mais lento, ele fica mais suscetível, o metabolismo dele se torna mais lento, então eles não conseguem fazer essa regulação térmica como as aves e os mamíferos conseguem. Essas aves elas vão descender de um ramo de dinossauros conhecidos como terópodos e vão possuir as similaridades descritas aí no slide. Olha lá, pescoço alongado, móvel em forma de S. Você percebe que todos os indivíduos dos terópodes vão possuir essa característica. Existe uma junta intertarsal lá na região do tornozelo que permite que esses animais eles fiquem de pé, eles venham a se erguer. Os ossos também começam a apresentar a característica de se tornarem ocos, né? Eles são ossos considerados pneumáticos, o que vai facilitar na diminuição do peso desses animais. E isso, claro, auxilia também no propósito do voo. Os pés vão ter esses 3 dedos, como a gente já falou, tanto dedos superiores como tanto patas, membros superiores como inferiores, e também alguns terópodes já possuíam penas, assim como a gente vê para as aves, né? As penas nada mais são do que adaptações das escamas que vieram em substituição para diminuição do atrito com o ar e fazer com que a velocidade fosse aumentada, ampliada. E também, claro, a questão da proteção contra o frio, contra o calor, tá? Existe toda uma regulação associada a esse mecanismo das penas. Na classificação, eu tenho 2 grupos atuais, né? O grupo, basicamente, que deu origem a esses 2 grupos atuais é o Neornithes,
que deram origem então ao paleognate e ao neognate. O paleognate a gente tem as aves sem asas, certo? Ou, perdão, as aves que não voam, todas elas têm asas. E as neognates são as aves que voam, né? Só que dentro do grupo da neognate eu também encontro o pinguim, que não voa, mas que se adaptou a sobreviver nessa condição de não voar, só que ele está dentro do grupo da neognate. Ele não é paleognate. Paleognate é um grupo muito mais antigo. Tá? Existem aves atuais dentro desse grupo, mas eles são um grupo que ramificaram há muito tempo atrás e se diversificaram um pouco. Né? Olha aí, quando ele fala, as aves atuais têm o externo achatado, esse osso da frente, ele vai ser achatado e não vai possuir aquela quilha que a gente vai encontrar nas aves, né, que ajuda no deslocamento e no voo. Tá? Essa quilha também é conhecida como carena. Essas aves não são voadoras, mas elas são excelentes corredoras, conseguem fazer 40 km por hora, como é o caso do avestruz e das emas. E o único grupo que vai apresentar quilha dentro dos paleognather é os tinamídeos. Tá? A gente vai falar sobre eles mais à frente. Neognate, como a gente já tinha falado, as aves são dotadas de quilha, vão ter a carena, e aí essa carena é um osso específico que auxilia no deslocamento para o voo. Elas voam, com exceção dos pinguins, como eu falei, existe uma habilidade de conseguir elevar-se do solo, né? Então veja só como é interessante. Essas aves elas não irão somente planar, elas conseguem alçar voo. Também existe uma questão associada ao voo que está relacionada à fuga dos predadores e à busca de alimento. Acabou o alimento aqui, ela vai buscar em outro lugar. Ela consegue procurar encontrar, na verdade, habitats que sejam favoráveis e climas também favoráveis para a sobrevivência. Né? Aí a gente determina a questão dos grupos dentro dessas aves. Primeiro as neornites, que vão ser divididas aí inicialmente nas paleognates, que a gente acabou de falar. Estrutiuniformes são os avestruzes. Reiformes, que são as emas, que a gente encontra no Brasil. Casuariformes são os casuares, que a gente também encontra no Brasil. E os emus, que a gente já vai encontrar em outras partes, se eu não me engano, na Oceania. Dinotiniformes, que são os quivis. São essas avezinhas feinhas, vocês estão vendo aí com o bico bem alongado, tá? E tinamiformes, que são os jambus, que a gente encontra aqui no Brasil também, o jaó e outros animais. Esse grupo, que é chamado de estrutioniforme, reiforme, casuariforme e dinorhitiniforme, né? São chamadas de ratitas, ou estrutioniformes, né? Como a gente vê em alguns sistemas de classificação. Por quê? Porque depende do código internacional, depende, na verdade, da regra que está sendo usada, onde a mais aceita, claro, é a do Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, certo? Mas vocês também podem encontrar em provas, em vestibular, em Enem, com o nome de ratita. Tanto estrutioniformes como ratitas são classificações associadas a esses grupos aí. E neognate, a gente vai ver aí que inclui a miríade de ordens, sendo a mais comum aí, essas que vão estar colocadas, né? Os ciconiformes, que são as chamadas cegonhas, onde a gente vai encontrar cegonhas e outros pássaros dentro desse grupo. Os passeriformes, que são todas essas aves que a gente está vendo aí, as canoras, né? Veja que tem uma variação muito grande de aves coloridas. Perceba que isso é uma característica do grupo dos passeriformes, principalmente no quesito fecundação não. Acasalamento. Essas cores elas são para atrair o sexo oposto. E geralmente machos e fêmeas diferem em colorações. Né? Anseriforme, onde a gente encontra patos, cisnes e afins, está aí também um representante. E os galiformes, que a gente vai encontrar as galinhas, codornas, mutuns, e o pavão também está dentro dos galiformes, né? São chamados galináceos, certo? Bom, ainda dentro dos neognate temos os falconiformes, onde a gente vai ver os falcões, os urubus e vários outros indivíduos. Estrigiformes, onde a gente encontra as corujas, né? Pisciformes, os tucanos e os pica-paus. Apodiformes são os beija-flores. Piscitaciformes são os piscitacídeos. Araras, papagaios e outros animais que vão ser encontrados com esse bico mais alongado, não igual ao do tucano, claro, mas muito particular com relação à quebra, né, de estruturas. Ele geralmente serve para descascar ou quebrar estruturas. Espermiciformes são os pinguins, que não vão conseguir voar,
Tá aí um representante do grupo. E as siriemas e a saracura. Isso aí é uma saracura, para quem não conhece, tá? Esse pássaro de coloração azulada, né, meio marrom, que tem essas patas alongadas, tá? A siriema é muito parecida com ele, inclusive. Então, esses são os grupos mais frequentes, mais estudados dentro, né, dos Neognathae, tá? E a Archaeopteryx, vamos voltar a ela, né? Ela era um mau voador, como a gente já tinha dito. Tinha ossos densos, pesados, não conseguia voar direito, conseguia alçar voo até um determinado ponto. Ela não tinha quilha, que era aquele osso da frente, como a gente está vendo aqui, né, na disposição, embaixo, nessa imagem de baixo. Perceba que o osso se dispõe em forma de V, né? Isso auxilia a questão do atrito, o corte do vento, isso proporciona o voo muito mais fácil. Né? Além de tudo, esse externo, que é a quilha, ela também ancora esses músculos do voo, o que dá a questão do bater das asas, tá? Ela tem esse osso alongado, o externo é muito alongado. E aí eles diferiam das aves atuais por possuírem na verdade, as aves atuais possuem músculos muito potentes e esqueletos que são leves, de ossos ocos. Tudo na ave é projetado para que ela possa voar. Todas as estruturas são leves. Então, tudo é feito de forma que a ave consiga alçar voo sem nenhum prejuízo com relação às estruturas internas. Para vocês terem ideia como é complexa essa ideia do voo, nessa questão do voo, até o processo de excreção desses animais foi adaptado para que eles não tivessem, por exemplo, para que eles não guardassem excrementos que dificultassem o processo do voo. Então, eles não têm uma bexiga, como a gente vê, propriamente dito. Os ureteres são diretamente conectados ao sistema excretor, por onde a gente vai ter a liberação das excretas rígidas. Então, basicamente, excretas sólidas e líquidas saem pelo mesmo orifício, que é a cloaca. Tudo isso foi, no caso, criado para que essa adaptação fosse associada a esses animais e eles conseguissem voar muito mais facilmente. Existem músculos, né, costais que vão estar associados à questão do levantamento das asas e o posicionamento dos peitos, ou do peito, desculpe, e esse externo, que é um osso simétrico, ele vai ter uma forma de T aí que vai unir ventralmente a questão das costelas e vai apresentar uma projeção anterior, que é essa quilha, que é como se fosse uma espécie de escudo que existe com uma ponta que corta o ar, né? Por isso que o peito da ave consegue cortar o ar facilmente. Isso aí auxilia no voo. E esses músculos se inserem na base da quilha, né? E contribuem, sem dúvida nenhuma, para o levantamento e o abaixar das asas rapidamente, para que o animal consiga alçar o voo facilmente. E aí as adaptações morfológicas associadas ao voo nas aves, né? Elas vão possuir membros anteriores modificados em asas, que vão estar adaptados ao voo de 35 a 80 km, isso depende da espécie. O voo permite aí a questão da força de ascensão, o animal consegue se erguer do solo, né, a partir do auxílio da estrutura corporal. O pé impulsiona, as asas batem, é toda uma dinâmica que vai fazer com que o animal venha se erguer, tá? E um detalhe interessante é que a questão da ascensão, ela depende de uma diminuição da massa corpórea, né? O animal tem que ser leve para conseguir flutuar, para conseguir voar, né? Aí a gente pode ver a questão do osso do externo. Perceba que as costelas estão diretamente associadas a esse osso, e esse osso ele tem um formato cortante, né? A gente percebe que ele tem uma forma de V, certo? As penas vão ser leves, queratinizadas e vão ser bem elásticas e resistentes. É engraçado que quando o animal está no voo, essa pena ela forma uma estrutura que fecha, ela não permite a passagem do ar. Então isso vai regulando a questão do suspender, do subir e descer, né, da ave em si. Então, e olha lá, além disso existem espaços aéreos e as penas também apresentam coloração variada porque elas também estão associadas ao processo reprodutivo. As aves têm colorações diferentes para chamar a atenção dos seus parceiros sexuais. E, claro, essas aves elas se modificaram a partir das escamas. A gente percebe a presença de um eixo central e vários eixos menores, né? Onde a gente percebe que esse eixo central ele é vascularizado, ele vai mandar sangue para toda a pena. Então, a pena é um órgão vivo, apesar de ser composto de partes mortas também, tá? E isso, claro, tem toda uma dinâmica, não só de cópula, de alçar voo, mas também sim, de atração do parceiro, de proteção, porque ela também protege contra choques mecânicos e por aí vai.
O corpo da ave sempre tem esse formato fusiforme, em formato difuso, e aerodinâmico, onde o ar consegue ser cortado facilmente. Isso vai diminuir esse atrito, né, e oferecer um mínimo de resistência a esses animais para que eles consigam se deslocar sem problema. Não há bexiga urinária, como eu tinha dito a vocês. Os ureteres vão produzir, junto à estrutura da excreta sólida, uma massa semipastosa, né, onde vai ter o ácido úrico e as demais excretas, que vão ser eliminados aí a partir da cloaca. Tá? Esses excrementos eles são eliminados sem a necessidade do armazenamento, o que faz com que a ave tenha o peso reduzido. Isso faça com que ela venha a voar muito mais facilmente. Tá? Esses ossos pneumáticos eles são leves, porque eles vão ser ocos, e são entremeados por cavidades aéreas. A gente percebe que existe uma grande quantidade de fendas dentro do osso que vão servir para levantar o voo. A oviparidade faz parte do grupo, por exemplo, eles colocam ovos, todas as aves, a gente não encontra nenhuma exceção, né? E esses ovos têm que eclodir fora do corpo. Por quê? Porque se a ave armazenar o ovo no interior do corpo, o que é que vai acontecer? Vai pesar, isso vai trazer um prejuízo para esse animal e, consequentemente, para que ele venha voar, vai ser muito mais complicado. Além de tudo, existem os sacos aéreos que estão associados ao processo respiratório e eles servem como prolongamentos dos pulmões. É como se o pulmão enchesse e ainda enchesse os sacos aéreos que vão manter a questão desse ar diminuindo a pressão atmosférica. Tem toda uma relação com a diminuição do peso, né, em relação ao ar. O bico vai ser córneo, ele é formado por uma estrutura queratinizada muito leve, não tem dentes para que isso venha, na verdade, também a diminuir o peso, tornar a cabeça mais leve, né? E as articulações desses animais foram reduzidas para justamente fazerem com que eles tenham um deslocamento muito mais fácil. Então, o crânio ele é todo fundido em uma peça única, né? A gente percebe que várias partes do corpo do animal têm essas fundições de ossos. A membrana nictante é uma membrana que reveste os olhos e quando o animal está voando ele consegue enxergar, porque a membrana é bem fina e ele ainda consegue enxergar normal, né? Para proteger no voo contra a poeira e o ressecamento que é causado pelo vento. Tá? A clavícula se fundiu e formou aquele osso em V que a gente brinca, né? Chamando de osso da sorte, que é chamado de fúrcula, né? Que quebra ao meio, tá? Então essa fúrcula é a clavícula que se fundiu para facilitar o processo de alçar voo. Com relação à temperatura, as penas contribuem muito, esses animais conseguem regular a temperatura e é claro que a temperatura é um fator que é externo, mas a ave, em um dia quente, por exemplo, ela consegue suspender as penas das remiges e das outras penas dispostas pelo corpo, né? Os filamentos das penas, e isso faz com que o ar ele venha circular ali dentro, claro, sem dúvida nenhuma, e refrescar o corpo do animal. Em dias frios, o que é que vai acontecer? Vai ocorrer um consumo da quantidade de carboidrato e lipídio, que essas aves acabam tendo, na verdade, muito mais carboidrato, e esse carboidrato convertido em ATP vai formar energia. Essa energia, quando quebrada, ela vai se dissipar sob forma de calor. Então, ela vai aquecer o corpo do animal. Eles são animais endotérmicos, tá? Que vão controlar a temperatura por meio do metabolismo celular. E a gente sabe também que a luz, a quantidade de luz, o fator luz, o fotoperiodismo que a gente vai ver em planta, né, também essa ideia, ela influencia em diversos aspectos do animal. Por exemplo, o comprimento de quantidade de horas de luz por dia interfere na muda das penas, na deposição de gordura nas áreas específicas, no próprio processo reprodutivo, na migração. As aves conseguem entender quando o dia diminuiu com relação aos aspectos do inverno. Ela precisa sair dali porque ali é mais frio e ela vai consumir mais energia. Então, tudo isso vai estar associado a essa dinâmica, né, desses animais. E claro, como elas são aves homeotérmicas, o sangue é considerado quente, né? A temperatura corporal ela não vai depender da temperatura ambiente. Eu coloquei um gráfico aí mostrando como acontece, né? Morte por frio, morte por calor, hipotermia, hipertermia, né? A zona de conforto térmico, quando a gente está vendo ali, ó, é exatamente o equilíbrio térmico. A temperatura corporal do animal, que você percebe que ela se mantém, né? E a questão da produção de calor, que varia para cada época. Por exemplo, no frio ela vai produzir muito mais calor do que na época quente, onde ela necessita desse calor muito pouco. Então, existe a questão dos estresses por calor, né? E isso acaba levando à regulação da temperatura no corpo do animal.
animal, né? Perceba que a temperatura ambiental ela vai do frio ao calor normalmente ali. Existe uma zona que é conhecida como zona de sobrevivência, onde o animal, para sobreviver, ele tem que fazer esse processo de regulação entre o frio e o calor, tá? Para sobreviver. Bom, o revestimento. A pele dessas aves ela é fina e é seca, porque não pode ter, por exemplo, não pode ser uma pele grossa, que isso aí acabaria acarretando em mais peso. Além disso, as penas vão advir a partir da epiderme, né? São formações da epiderme, como os pelos que nós temos, os mamíferos em geral. E essas estruturas das penas, né, elas serão estruturas mortas de queratina, só que elas serão vascularizadas. Porque esse tecido na base ele vai ser nutrido, né? Ele tem uma época, é como o cabelo, tá? Tem um determinado momento que ele se solta, se desprende, mas ele sempre vai ser nutrido aí por um conglomerado de vasos sanguíneos que vão trocar material, tá? E a gente sabe que no interior da pena a gente tem um folículo piloso, como acontece no pelo. A principal função vai ser proteção contra traumas, impermeabilização da pele e isolante térmico. Tudo isso a gente vai ver associado a essas penas. As penas das asas, não esqueçam disso, isso é questão de Enem, são chamadas de remiges. Aquelas que a gente encontra na região posterior, lá na cauda, são chamadas de rectrizes ou retrizes, tanto faz. E aquelas que se dispõem pelo corpo são as tectrizes, né? As plumas, aquelas que são de formato diferente, para justamente conter a questão da camada de ar no corpo. Ela vai também criar um isolante térmico, impedindo essa perda de calor. Então a regulação também depende dessas penas. As penas vão ser chamadas aí de penas de contorno e vão ser responsáveis por voo, anseção, manutenção e até mesmo por planar, porque às vezes as aves também têm essa necessidade de planar dependendo da situação. A glândula uropigiana, que está localizada lá atrás, na região da cauda, próximo à inserção das rectrizes, é um ponto que a gente, inclusive, tem um nome tipo estranho que a gente dá, que é o sobrecu da galinha, né? E nas aves a gente vê isso aí também. Essa região específica produz uma quantidade de gordura que tem que ser, locada em todas as partes aí do corpo. Então, o animal tira a gordura dali, ele vai ajeitar as penas. Quando você vê um pato puxando a pena com o bico, ali ele está espalhando esse sebo, essa cera, um cerídeo, na verdade, essa gordura, justamente para que ele não venha afundar na água, né? Porque isso mantém ele suspenso. E essa gordura ela serve para várias coisas, não somente para isso, no caso das aves aquáticas, mas também numa dinâmica, para proteger contra a poeira, para não adquirir, proteger contra parasitas e tudo mais, né? Essas aves elas vão ter essa dinâmica aí. A pena tem esse eixo principal, que a gente vai encontrar que é a raquis, onde a gente vai ter a vascularização. Lá embaixo a gente tem o cálamo, na ponta da raquis, e perceba que o cálamo é onde vai estar inserido no corpo do animal. Subindo um pouco do cálamo, a raquis, ela é ramificada em um monte de pequenas barbas, né, que por sua vez vão ter filamentos menores ainda, que são as bárbulas. Então tem o raque, barba e bárbulas, né? Essas bárbulas são elas que vão criar a barreira contra o vento e permitir o voo muito mais facilmente, certo? Os filamentos estão muito próximos entre si, essas bárbulas, e vão impedir a passagem de ar. Isso também vai provocar um impedimento com relação ao isolamento térmico, vai impedir que haja perda ou ganho, perda de calor ou ganho excessivo de calor. Elas também são usadas para camuflagem, as penas. Muitos animais, como é o caso, por exemplo, do urutaú, que é a mãe da lua, ele se posiciona num tronco, lá numa cerca. Como a cerca tem aquela característica de ser meio esbranquiçado, uma madeira meio velha, as penas dele se confundem com a cerca e ele fica ali paradinho, né? Então eles se camuflam no ambiente. Também existe o senso de comunicação, né? Os parceiros percebem as chegadas dos outros a partir da coloração das penas, e a atração também, né? Vários parceiros vão se atrair pelo outro, como é o caso do pavão, que exibe as penas. Quanto maior é aquela cauda, mais atrativo ele será para as fêmeas. Então, existe essa interação também, tá? Olha aí, as remiges são essas penas das asas. A gente pode ver como elas se distribuem, né? Muito bonito, inclusive. Olha lá, as rectrizes são essas que a gente vai encontrar dispostas ao fundo, e as tectrizes são essas que a gente vai encontrar dispostas aí na estrutura corporal do animal, essas que recobrem o corpo inteiro, né? Tirando a cauda e as asas.
Com relação aos ossos, à osteologia, a gente percebe que as aves neognatas vão ser consideradas carenadas, ou seja, elas têm a quilha na frente, aquele osso em formato de V. A presença da quilha ela vai ser encontrada na parte anterior do tórax e vai possibilitar a questão da inserção dos músculos do voo, que vão se inserir aí na região da escápula e vão se associar a esse osso da fúrcula. Poucos ossos densos eles vão possuir, que vão ser, ossos pouco densos, que vão ser chamados de ossos pneumáticos, vão ser leves e delicados, aí responsáveis por somente 10% do peso total do corpo da ave. Então perceba como é muito leve. Né? A gente tem ali ó, a escápula, o processo coracoide, né? A clavícula que se forma em V, que é a fúrcula, e logo à frente o externo. Eu coloquei já para vocês perceberem e entenderem. Essa fúrcula, né, ela vai ser a união das duas clavículas e vai ajudar na manutenção da articulação da asa. Isso vai ajudar no deslocamento mais fácil, tá? Bom, as vértebras da cabeça, como eu tinha falado, as vértebras vão se posicionar na região cervical. Com relação à espécie, pode variar, isso na verdade tem um número específico para cada grupo. O esqueleto tem uma questão de mobilidade e liberdade de movimentos, sendo que alguns são capazes de realizar movimentos muito grandes. Por exemplo, não sei se vocês já perceberam, mas o papagaio consegue girar a cabeça dele. Já que os olhos são laterais, para que ele venha enxergar melhor, ele consegue fazer giros. Tem alguns que conseguem fazer giros muito bons, de mais de 180 graus, né? Essa cabeça gira mesmo, gira quase total. E isso compensa essa posição dos olhos, que é uma desvantagem no grupo. O crânio tem esses ossos todo fundido, como eu tinha falado. O bico vai possuir uma ramificação de uma bainha córnea, ele nasce. Não é um osso duro, é um osso muito fraco. Ele é à base de queratina, né? E ele desempenha papel na alimentação e no manuseio também. Alguns animais, inclusive, usam os bicos para construir os ninhos, né? Eles formam lá, por exemplo, encaixam galhos a partir do uso do bico mesmo. Outros podem usar o bico para perfurar, como é o caso do pica-pau. Ele bica a árvore e aí quando ele faz esse buraco, né, ele lança a língua lá dentro para capturar a larva de inseto e se alimentar. E olha lá com relação ao bico. Eu tenho bicos diversos para cada tipo de alimentação. Eu tenho um bico generalista, que tem uma alimentação muito diversa, um insetívoro, que funciona como pinça, né? Outro pescador, que ele consegue pescar na superfície, ele faz o voo rasante na água e ele pesca o animal. Limícola, que ele coleta animais dentro do rio, né? Tipo assim, ele do rio, do córrego, do lago, ele vai lá com o bico e ele consegue pegar microcrustáceos, microanimais lá no habitat do límeno, né? Que é o lago ou o rio. O granívoro, que é esse que o bico é mais... Ele se alimenta de sementes de outras espécies. Eu tenho aí o comedor de sementes de pinho, que é esse animal que tem esse bico meio cruzado. O sondador, que na verdade ele verifica a área com o bico e tal. O filtrador, que é o flamingo, que todo mundo conhece, né? Ele coloca o bico também no ambiente da água doce do lago, e aí ele vai filtrando e coletando microcrustáceos vermelhos, que inclusive é o que dá a cor ao animal. O nectívoro, no caso do beija-flor, que ele insere o bico dentro da flor e consegue pegar, coletar. Frugívoro, vai, claro, se alimentar de frutas. O pescador, ele pesca animais em qualquer profundidade, né? Ele consegue ir lá e coletar. O mergulhador, que ele consegue atingir profundidades grandes dentro de lagos e rios também. Geralmente os gansos fazem isso. Insetos de tronco, como é o caso do pica-pau, ele perfura, como eu falei, e aí depois ele vai lá, insere a língua e puxa, né? Enrola a larva e puxa para dentro. A rede de pesca, como vocês estão vendo aí, que é muito grande, que é, no caso, as cegonhas fazem isso. São cegonhas, eu não estou lembrado, não. São pelicanos, desculpe, eu troquei os dois, tá? O necrófago, que se alimenta de carne em decomposição, no caso do urubu, abutre. E é o raptorial, que a gente vê que são as aves de rapina, né? Que tem esse bico mais para caça mesmo, é muito rápido, muito preciso. E olha lá, só exemplos. O pelicano aí, que é o piscívoro, ele tem o bico em forma de rede, perceba que ele pesca mesmo e vai colocando os animais aí dentro, né, os peixes que vai se alimentar. Inclusive, ele pode ceder esses peixes para os filhotes quando volta para o ninho. O flamingo, que coleta o peixe a partir do microcrustáceo, né, peixe não, ele filtra o microcrustáceo de dentro do lago, lá do fundo, né, perceba que o bico dele tem esse formatinho, mas ele consegue puxar facilmente.
o nectívoro, que é o beija-flor, que tem um bico em formato de canudo, flores muito afiladas, ele vai lá, insere o bico, consegue chegar até o nectário. A coruja, que é granívora, ou carnívora, né, que consegue pegar ratos e outros animais, o bico tem esse formato de alicate, é uma ave de rapina, né? E aí a gente entra no sistema digestório e excretório já próximo da finalização. Como eles não têm dentes, eles precisam ter uma estrutura que venha substituir esses dentes. E aí quem é que vai fazer esse papel? O papo, né? O papo tem esse papel de acumular o alimento, inclusive direcionar para um estômago químico esse alimento, e a chegada no estômago químico vai ter o processamento inicial. Após essa questão do processamento inicial do alimento no estômago químico, ele desce para a moela. E aí o que, é que vai acontecer? A moela, geralmente, essas aves são herbívoras que vão possuir a moela. Dentro existem pequenas pedras que eles acabam coletando. E essas pedras fazem o papel do dente, né? É o papel mecânico de quebrar o alimento mais facilmente. Então a moela, ela é o estômago musculoso que vai destruir o alimento depois dele ter sofrido a influência, né, de substâncias químicas, de enzimas. E olha lá, em seguida a gente tem esse material direcionado aí na região do intestino, onde a gente vai ter o fígado e o pâncreas atuando na eliminação de enzimas, que vão continuar o processo de digestão, né, vão simplificar esses alimentos até que eles venham ser absorvidos. As aves carnívoras não vão ter papo, e quando ocorre uma moela muito pequena, menos musculosa, tá? Isso é uma questão específica dessas aves carnívoras. O intestino delgado, a gente tem a mistura da bile com o suco pancreático, como eu falei, né? E outras enzimas, então as gorduras vão ser emulsionadas, as proteínas vão ser processadas, o resto dos amidos vão ser processados, né? Simplificados para serem disponibilizados pelo resto do intestino. E aí é quando vai ocorrer a absorção. Esse intestino ele vai desembocar na cloaca e, claro, a cloaca é uma associação entre o sistema reprodutivo e o sistema digestório, certo? A excreção é feita geralmente a partir do ácido úrico. Esse ácido úrico vai ser removido a partir dos rins, que são metanéfros, né? E vão retirar todas as excretas do sangue, conduzir pelos ureteres até a chegada na cloaca. Na cloaca, excreta sólida e líquida se mistura, né? A gente ainda tem um processo de reabsorção no final do trato, né? O líquido ainda é reabsorvido, o que tiver de água, porque não pode perder água, e aí ele vai eliminar uma massa pastosa, né? A partir da cloaca. As aves marinhas ainda têm uma glândula de excreção que elas eliminam o sal a partir dessa glândula, que é muito parecido com o que ocorre lá nas tartarugas marinhas, nos répteis, certo? No sistema circulatório e respiratório, a gente vai perceber que o coração é muito similar à mecânica que a gente encontra nos mamíferos, que vocês já estudaram com a professora Manu, né? Vocês já viram aí que o coração é tetracavitário, ou seja, ele vai possuir 2 átrios e 2 ventrículos. A circulação é dupla, porque ela tem uma circulação corporal e uma pulmonar, né? E ela vai ser completa, não ocorre a mistura de sangue venoso com sangue arterial. Então, o sangue vai chegar a partir da veia cava, né? A gente vai perceber que ele vai se deslocar para o átrio direito, e aí o que acontece? Esse átrio direito joga para o ventrículo direito lança para os pulmões oxigena o sangue, devolve para o átrio esquerdo, lança para o ventrículo esquerdo, que vai ser jogado para uma aorta, que essa aorta, ao invés de estar voltada para a esquerda, como na gente, ela vai estar voltada para a direita. É a diferença, tá? Essa é a grande diferença das aves para os mamíferos. E aí a gente vai encontrar hemácias que vão ser muito grandes. Geralmente essas hemácias não são redondas, como as nossas são ovais, e elas vão possuir núcleo, que difere também das nossas hemácias. A respiração vai ser pulmonar, e a gente vai ter uma traqueia aí com a siringe, que é uma corda vocal específica, que é responsável pela vocalização desses animais, o canto, né? Os pulmões, eles serão considerados tubos muito finos, compactos, e vão ser dispostos esses tubos paralelamente. Eles são considerados chamados de parabronquíolos. A parede desse pulmão é irrigada por vários pequenos vasos, né? Que é onde a gente vai ter as trocas gasosas, a hematose acontecendo. Os sacos aéreos vão ser responsáveis pela continuidade do pulmão para armazenar mais ar e aí aumentar a questão da taxa metabólica e a dissipação de calor. Esse aumento do ar é para facilitar o voo,
tá? Vai permitir essa circulação através dos canais da cavidade dos ossos ocos, o que vão fazer com que os animais consigam voar, né? Eles conseguem se deslocar mais facilmente aí, quando esses ossos pneumáticos são cheios de ar proveniente dos sacos aéreos. E olha aí, ó, a siringe. Não, perdão, dos sacos aéreos. Olha aí. Como consequência, a gente tem aí um enorme aumento de 9 vezes do volume do ar no sistema respiratório e maior eficiência na troca gasosa, né? Eu tenho uma maior eficiência na troca do O2 pelo CO2 aí, possibilitando, inclusive, essas aves a respirarem em grandes alturas, tá? E também, claro, a dissipar o calor gerado a partir do uso dos músculos do voo, né? Isso também é interessante, essa questão da regulação. No sistema nervoso eu tenho um encéfalo muito bem desenvolvido, onde a gente vai encontrar o cerebelo, o lóbulo óptico, que é responsável inclusive pela visão, e um cérebro também bem desenvolvido, além de um bulbo olfativo que percebe a presença de presa ou predador. Esses animais são bastante inteligentes, eles conseguem desenvolver contextos sociais dentro dos grupos onde eles estão associados. Também tem ótimo senso de orientação, né? Eles conseguem direcionar para onde vão a partir dos órgãos associados à sensibilidade, e o comportamento deles é complexo, muito elaborado. Eles conseguem, inclusive, estabelecer parceiros, constituir memória, tem toda uma questão interessante sobre as aves, né? A visão e a audição é bastante aguçada, tá? E a siringe é o órgão que vai emitir sons específicos, né? Ele, junto ao sistema respiratório, esses animais eles conseguem produzir sons para que os parceiros possam identificar esses sons e, consequentemente, o que é que vai acontecer? Eles vão realizar cantos de acasalamento, ou então eles vão se comunicar a partir da siringe, né? O canto das aves tem relação com essa musculatura aí, né, dos músculos intrínsecos, os anéis traqueais, os sacos aéreos, membranas timpaniformes. Então, toda essa estrutura, junto aos brônquios também, vão formar a siringe por onde o som será produzido, e aí esses animais conseguem vocalizar. Certo? Olha lá, a maioria das aves também é diurna, e a visão vai ser aguçada e a audição também, tá? Em algumas espécies que vão nidificar em colônias, né, o olfato costuma também ser apurado, inclusive porque ajuda na identificação de parceiros, de presa, predador, a uma grande distância. A vocalização é produto de um órgão como a siringe, como eu falei, que vai ser constituída de anéis cartilaginosos que vão sustentar a traqueia e os brônquios, que vão ser modificados nesse aspecto para justamente produzir esse som, e esse músculo que circunda é ele que vai fazer o aumento ou a diminuição, né, da passagem do ar, quando os sacos aéreos liberarem esse ar a partir da traqueia, tá? Quanto mais músculos houver, mais elaborado é o canto. Isso é bem interessante também, porque é claro que tem uma relação direta com a reprodução. A gente pode ver também que as aves têm esse tipo de visão, né? Que é monocular e a binocular. Ela consegue aumentar e ampliar. Outro detalhe, os pássaros, a gente enxerga ali, como ele está mostrando, né? Em preto e amarelo, os pássaros enxergam uma gama de cores bem diferentes, né? Eles conseguem perceber muito mais variações de tons com relação ao corpo do animal, como está sendo mostrado ali. Ó. Human Vision, Bird Vision. Bird é a visão dos pássaros, tá? Human dos humanos. No sistema reprodutor, a gente sabe que as aves são dioicas, né? Os machos vão ter 2 testículos, que vão estar localizados aí na região do celoma, vão estar ligados a canais deferentes que vão ser lançados na região da cloaca. Assim como as fêmeas vão ter a questão do ovário, que vai ir a produzir óvulos periódicos, onde esses óvulos, conforme eles forem sendo lançados aí para a região do oviduto, eles vão recebendo a clara e a casca, tá? E claro, depois serão lançados a partir da cloaca. Os ovos podem ser fertilizados ou não, isso vai depender, né? Então a gente tem o chamado ovo fertilizado e o ovo não fertilizado, que é aquele que a gente come da galinha, né? Às vezes o ovo está fertilizado e aí ele mostra um pontinho vermelho. Aquele pontinho vermelho é o embrião que está se desenvolvendo, né? Quase todas as aves vão construir ninhos e vão chocar os ovos, e tem a questão do cuidado parental, porque elas têm elas têm a complexidade cerebral, né? Entre as aves a gente percebe também a questão do dimorfismo sexual. Machos geralmente são mais vistosos e fêmeas são menos vistosas, para que possam se esconder melhor dos predadores, né? Os machos vão apresentar penas maiores, mais coloridas, vão ter grandes papos, às vezes o papo é colorido também. As cristas também podem apresentar cores e vão entoar, claro, o canto de acasalamento. A fêmea, ela precisa ser mais discreta para conseguir fugir
mais facilmente de predador, porque dela depende a questão da reprodução da espécie. A fecundação é interna nesses animais, os ovos são ricamente cheios de vitelo, como a gente vê nos répteis, né? A casca do ovo é calcária, o réptil tem uma casca meio mais mole, não é igual exatamente ao da ave, mas é parecido no contexto, e essa casca sempre será porosa, então vai haver troca de gases a partir da casca, tá? A cópula geralmente vai ocorrer a partir da união das cloacas, onde quando essas cloacas elas se tocam, né, elas são encaixadas, o esperma vai ser lançado do macho na cloaca da fêmea, e aí a gente vai ter o processo de fecundação acontecendo. A maioria das aves vai construir esses ninhos aí que a gente falou, né, no processo de nidação ou nidificação, com gravetos, no caso de João de Barro, com barro, penas, grama, o que eles encontrarem para fechar esse ninho eles podem fazer. Alguns fazem até mesmo com folhas, isso vai variar, tá? E é claro, esses ninhos são para proteger os filhotes da presença dos predadores. Pessoal, eu agradeço mais uma vez a vocês, né? Muito obrigado por toda essa dinâmica, tá? Eu deixei uma tirinha, uma brincadeira para a gente, na verdade, se divertir. E até a nossa próxima aula, que é a aula de mamíferos. Espero que a gente possa se ver, né? E tudo mais. E que vocês tenham gostado. Valeu, muito obrigado e até mais.